Pronto, já tá gravando. Vamos finalizar essa segunda parte. Vocês podem continuar mandando mensagem de dúvida, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Pronto, tá conseguindo ver? Sim, sim. Ótimo. A gente parou aqui, não foi? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai continuar sobre a mudança de comportamento do idoso, tá certo? A gente falou sobre algumas mudanças de comportamento, alguns motivos muito comuns, né? Algumas alterações, na verdade, muito comuns, que é a irritação, a agitação, a agressividade, e também existem outros comportamentos, né, que são chamados aqueles comportamentos repetitivos de perambulação. O que seria isso? O idoso, ele tem uma mania, isso a gente vai ver lá na mudança, nas alterações fisiológicas do idoso, que ele tem essa mania de, não é toque, mas é uma mania de rotina, uma mania de fazer sempre as coisas daquela forma. Já essa mudança aqui de comportamento repetitivo acontece muito em algumas pessoas que sofrem algum tipo de problemas mentais, sabe? E, por exemplo, aí tem o exemplo da doença de Alzheimer, mas é muito comum em pacientes esquizofrênicos, sabe? Que tem manias de perambulação, né? Que é aquela inquietação, de realizar movimentos repetitivos, pacientes com transtornos mentais, bipolaridade, transtorno de personalidade, tá? Isso é comum demais que acontecer. Alguns problemas mentais, tá certo? Esses comportamentos repetitivos e essa inquietação. Aí eu coloquei aí que algumas das causas de comportamentos, né, é a doença de Alzheimer e outras demências, no caso são essas doenças que eu falei para vocês. Quem já teve a oportunidade de ter contato, né, com algum paciente que sofre com algum distúrbio mental, coloca aí no chat quem já teve esse tipo de contato, né, com pacientes que sofrem de algum transtorno mental, sabe bem como é isso, esse comportamento repetitivo, né, essa inquietação, a perturbação, sabe bem como é isso. Esses pacientes também, eles apresentam uma grande dificuldade para dormir. No caso, esses pacientes idosos que apresentam esse tipo de comportamento. E é muito comum que os idosos, eles realmente, gente, isso também é da fisiologia do idoso, tá? Dormir menos. Como não sentir sede e beber menos água é comum, a diminuição do sono também é comum no idoso. Por exemplo, meu pai, ele dorme cedo, assim, né? Teoricamente é cedo, né? Assim, às 10, 10 e meia, mais ou menos, nas 9 e meia, mais ou menos esse horário ele costuma dormir e ele sempre acorda às 4, às 3. É comum dele e é comum de muitos idosos, isso é super comum. Eles tendem mesmo a isso e é uma coisa que é todos os dias, entendeu? Não dá para passar um pouquinho desse horário, é uma coisa deles, é comum, é da fisiologia deles mesmo, dos idosos. E eles acabam que durante o dia eles tendem a dormir, né? Até aqueles soninhos, aquela sonolência durante o dia, aqueles cochilos. E é super comum, viu, gente? E algumas doenças mentais também, né? Como eu já falei, pode apresentar esse comportamento, tá? Deixa eu ver aqui se algum de vocês colocou, se teve algum contato com algum paciente do tipo. A Samira colocou assim, não é paciente, mas é minha avó, tem Alzheimer, realmente ela fica muito agitada, se irrita muito rápido.
às vezes fica um pouco agressiva e dorme de noite, e não dorme, né, de jeito nenhum à noite. Isso acontece mesmo, viu, Samira? A Luara colocou assim, a minha avó tem Alzheimer, no começo ela não dormia, ia várias vezes ao banheiro. E a Maria Socorro disse assim, eu já cuidei de uma senhora assim, ela era bipolar. Uma hora muito doce, outra hora era muito agressiva. Gente, isso é comum mesmo no transtorno de bipolaridade. Eles têm esses picos, essas mudanças de comportamento, assim, do alto a baixo rapidamente, tá? E eles fazem uso de medicações fortíssimas também, que mudam muito o comportamento deles. Tanto faz como o adulto como o idoso. Fazendo uso dessa medicação, tem grande probabilidade de mexer muito com o comportamento dessa pessoa, viu? Vamos lá, seguir. Então, como é que o cuidador deve se comportar, pessoal, diante dessa mudança de comportamento desse idoso? Como é que ele deve se comportar? Muitos de vocês até comentaram aí, né, um pouquinho mais cedo sobre os idosos teimosos, que não tomam as medicações, o que fazer e tudo mais. Então, vamos lá, vou responder aqui do modo geral para vocês. A gente não deve responder às provocações e às acusações que eles realizarem. A gente não deve, pessoal, porque é aquilo que eu falei lá no começo, a gente precisa respeitar, né? Apesar de tudo, a gente está ali prestando uma assistência, prestando um cuidado, mas a gente precisa respeitar e entender. Muitas das situações é bem complicado, as situações delicadas, tá? Mas a gente precisa ser profissional, tá bom? Precisa evitar, né, agitar-se, gritar-se ou reagir com fúria. Eu sei que tem momentos, né, tem dias que a gente está naquela rotina cansada, muita coisa, e a gente tem aquele momento com aquela situação, né, com o idoso, que ele foi um pouco rude com a gente quer reagir com aquela fúria e gritar e tudo mais, mas a gente precisa evitar isso, tá bom? Isso não pode acontecer, tá certo? A gente precisa entender que ele não está fazendo aquilo porque ele quer. É o que tem lá embaixo, ó, conscientizar de que não é culpa da pessoa idosa. Não é culpa deles, tá? É um comportamento que realmente é uma coisa que é fisiológica do ser humano, acontece. E a gente precisa apenas ter um pouco de paciência e empatia, tem que se colocar no lugar do outro e entender que aquilo acontece mesmo, tem que se conscientizar realmente, tá certo? A gente precisa procurar encarar a pessoa idosa sem ressentimento, com certeza, exatamente isso, né, que eu acabei de falar. A gente precisa ter empatia, entender que a culpa não é dele e bola para frente, e continuar os cuidados, continuar prestando a assistência adequada, né, e lembrar que explicações não serão compreendidas, tudo isso que eu falei, né. Vamos passar aqui. Ó, respondendo, acho que algumas das perguntas, né, que vocês fizeram, aí tem assim, o cuidador deve proteger a pessoa idosa como? Como é que a gente deve proteger a pessoa idosa diante dessas situações de mudança de comportamento? Como é que a gente deve agir com ela? Bom, primeiramente a gente deve, caso essa pessoa tenha um comportamento agressivo, tá naquela situação de um comportamento assim agitado, o que a gente precisa fazer? Retirar de perto objetos, né, que possam perfurar, cortar, oferecer risco. Primeiro, pessoal, aqui é aquela situação do ambiente que eu comentei com vocês. A gente precisa deixar o ambiente com menos objetos possíveis. Por quê? Porque a gente sabe que o idoso, ele tem grandes riscos de queda, né? Eles podem se machucar facilmente. Então, aquele local ali que ele fica, né, o dia a dia, o local que ele mais se mantém, a gente precisa manter o mais, vamos dizer assim, desafogado possível, né? Com menos coisas possíveis. Menos objetos perfuro-cortantes, menos móveis possíveis, apenas o essencial. Até mesmo para ele não se machucar, para ele não correr risco de bater, de se cortar, de cair, né? De ter queda. Então, isso e ajuda também nessa situação dessa mudança de comportamento, se ele tiver um momento de agressividade, não vai ter nada que ele possa, né, jogar sobre o cuidador, entendeu?
colocar a pessoa idosa que se debate em local amplo e com poucos móveis. Essa situação aqui é para você proteger a pessoa idosa caso ele tenha apresentando um momento de convulsão, tá? Aquele idoso epilético que apresenta vários picos de convulsões, a gente precisa manter a cabecinha lateralizada e afastar tudo de perto, tá? Para que ele não bata, não se machuque, tá certo? Evitar conter ou amarrar a pessoa idosa para que ela não piore seu estado. Isso, gente, de conter ou amarrar a pessoa idosa assim, o último do último caso, sabe, pessoal? Isso é uma situação muito indelicada de você conter um ser humano, né? De você amarrar. Passa muito na televisão, é muito comum a gente ver, volta e meia a gente vê reportagens de familiares mesmo, que pegam o idoso, né, deixam ele preso numa cama, amarrado, né, contido, e não tem os cuidados adequados com aquele idoso. Gente, isso é comum demais, isso acontece muito, e a gente precisa evitar esse tipo de situação, viu? Esse tipo não, evitar isso, tá bom? De conter esse paciente. A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer com eles o que a gente gostaria que fizesse com a gente. E vocês iriam gostar se alguém contesse em vocês? Independente da situação, sabe, pessoal? Independente. Existem outras formas que você pode acalmar o idoso naquela situação. Ou uma medicação mais forte, procurar ajuda de um familiar, pedir para o familiar procurar uma ajuda de uma equipe de saúde, tá certo? E existem outras formas de se manejar essa situação do que conter, tá certo? O cuidador deve proteger-se, pois a pessoa idosa pode ter muita força do que aparenta. Isso é muito verdade, viu, pessoal? Existem idosos, até nós mesmos, tá? Em momentos de fúria, né? Momentos de estresse, de raiva, a gente faz coisas que a gente não percebe, não tá nem percebendo o que tá fazendo, né? E acaba realizando coisas que não são interessantes. E os idosos também, eles fazem isso, né? E às vezes eles podem ter um momento de fúria, um momento de raiva, de agressividade, pode tentar lhe agredir, tá? E aparentar ter muito mais força do que ele aparentava ter quando ele não estava naquele momento. Então você precisa se proteger e não reagir, tá certo? Pedir ajuda sempre que necessário. É o que tem aqui, o último tópico. Deve pedir ajuda, né? Aos mais próximos, né? Os familiares, os profissionais de saúde, pedir para os profissionais como serviço de ambulância, dependendo muito do caso, corpo de bombeiros. Sempre que você sentir que a situação dificultou um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui. Os comentários de vocês. Se vocês estão comentando alguma coisa. A Francisca colocou assim, o mesmo caso do meu avô, ele já faleceu, mas ele mal dormia, era direto xingando, querendo bater. Pois é, gente, aí você como cuidadora precisa ter, né, esse diálogo, essa conversa, pedir ajuda, tá certo? A Valéria colocou assim, minha avó não tem Alzheimer, mas quando ela conversa, sempre repete a mesma pergunta ou palavra. Ela tem 92 anos. Gente, isso é comum demais, viu? Isso geralmente acontece em pessoas ansiosas. Acabam repetindo muito as coisas, sem nem perceber. Conta a mesma história 10 vezes por dia. Toda vez que vê uma pessoa diferente, acaba contando a mesma coisa. E isso acontece muito em pessoas ansiosas. É comum mesmo, demais. Viu? A Maria Silvana colocou assim, quando é preciso conter o idoso no hospital, tem que pedir autorização da família. No hospital, a gente contém na última da última situação, tá? Não é necessário pedir autorização da família. Muitas vezes, quando o paciente está internado, dependendo dos casos, não tem acompanhante, né? Aí a gente não pede autorização da família. Mas, assim, gente, é o último caso mesmo. Dá para controlar com uma medicação, tá? Tentar um diálogo, ou a medicação mesmo forte para tentar acalmar. Mas, às vezes, acontece de conter. Tem situações que são irreversíveis diante disso que eu falei e tem que acabar contendo. Mas não precisa pedir autorização da família, viu?
Tem mais alguma? Mas essa questão da família é importante, sim, comunicar a família, tá? Comunicar o porquê que fez, o porquê que precisou conter, sabe? É tudo bom senso, tá, pessoal? É tudo a comunicação, o diálogo é a base de tudo, tá? Deu para entender? A Marilene colocou assim: é verdade que a pessoa não sabe ler nem escrever, tem mais risco de ter Alzheimer na velhice? Eu nunca vi nenhuma pesquisa científica sobre isso, que escrever, ler, não saber, tem mais risco de Alzheimer. Não, eu não li nada sobre isso. Viu, Marilene? É como eu te falei, o Alzheimer é uma doença neurológica, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Podem ir falando, pessoal. Tô adorando vocês perguntando aí tudo. Interagindo, viu? Isso é importante para a nota. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Tá dando para entender até aqui? A gente já vai pro próximo. A gente vai só recapitular algumas coisinhas sobre esse comportamento do idoso e a gente vai para o último tópico da nossa disciplina, tá? Ninguém vai. A Rociclé quer falar? Pode falar. Pode falar. Vai falar não? Pois vamos aqui continuar. Tu manda aí no chat que eu olho depois, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Para a gente finalizar essa parte do comportamento do idoso, vamos lembrar o que é importante, né? As alterações de comportamento, elas podem ter várias causas, como eu falei para vocês, não é apenas doenças físicas que podem causar essa mudança de comportamento, né? E é super importante que o cuidador procure saber o que está acontecendo. Essa mudança de comportamento, pessoal, que, como eu falei para vocês, podem ser por conta de mudanças de ambiente, introdução de medicação, ou a retirada de alguma medicação, a ausência da família, tá bom? Alguns tipos de doenças também são mais severas e causam um comportamento mais agressivo no idoso. Então, são muitas alterações que podem causar o comportamento do idoso. E é importante que você, como cuidador, busque saber o que está acontecendo. Busque tentar entender o que é que está acontecendo para ele ter aquele tipo de comportamento, tá certo? E não rejeitar, tá? Você tem que procurar e tem que entender o que está acontecendo. Tem que buscar um fator, tá certo? O cuidador deve se lembrar que aquele comportamento não é de propósito para agredi-lo, provocá-lo e aborrecê-lo. Exatamente. Você procurando o que está acontecendo. Será que é uma medicação que está deixando ele mais irritado? Será que é a ausência da família que não está dando atenção para ele e ele está assim, mais agressivo? Sabe? Ele está fazendo isso por conta da medicação. Tudo bem, eu entendo, né? Você precisa, gente, é super importante vocês buscarem, se ele sofre de alguma doença, buscar entender a doença, o que a doença pode causar nesse idoso, tá certo? Vocês buscando isso, vocês vão ter mais consciência da situação, vão ter um manejo diferenciado na assistência desse idoso, viu? O cuidador deve proteger a pessoa idosa, retirando objetos que possam machucá-los, deve proteger-se, né? Pois a pessoa idosa pode ter mais força no momento de fúria, né? E o cuidador deve pedir ajuda sempre quando ele estiver sentindo que está perdendo o controle da situação, né? Como eu comentei para vocês. E como eu falei agora, ele deve sempre se atualizar, né? A fim de saber, obter informações, orientações para cuidar melhor do idoso e de si próprio também, com certeza. A gente sabendo que aquele idoso tem algum tipo de patologia, a gente entendendo um pouco sobre aquela patologia, tá? A gente com certeza vai prestar uma assistência melhor tanto para ele, como também a gente vai ser bom para a gente também, tá certo? Aqui tudo ok, né? Vamos para o nosso último conteúdo, tá?
o último tópicozinho da nossa disciplina, que é a violência contra o idoso. Eu coloquei essas imagens aqui, elas são um pouco impactantes, né, para vocês. E para quem não sabe, dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a pessoa idosa, tá certo, pessoal? Então, lembrem-se que um dia vocês vão ser idosos, um dia vocês vão passar pela terceira idade e façam hoje o que vocês podem fazer com os idosos, o que vocês gostariam que fizesse com vocês lá na frente, viu? Lembrem sempre disso, levem para a vida. Todo esse cuidado, tudo isso leve para a vida de vocês, não apenas aqui como no âmbito de cuidador, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala assim de violência contra o idoso, a gente automaticamente vem na cabeça aquelas cenas, né, de violência mesmo, né, de bater, né, de apanhar o idoso. Realmente vem essas violências físicas, né? Mas a violência contra o idoso ela é muito mais além do que a física. E pode ter certeza que os outros tipos de violência, elas comprometem muito mais a saúde do idoso do que a violência física, tá? Os maus tratos são atos ou omissões que causam dano, prejuízo, aflição ou ameaça à saúde e bem-estar da pessoa. A apostila de vocês, ela trata a violência contra o idoso como maus tratos, tá? E aqui diz bem sobre isso, né? São atos ou omissões. O que são omissões? São atitudes realizadas que não são ditas. E elas causam dano a quem está recebendo esse maltrato. Elas causam prejuízo, no caso ao idoso, né? Elas causam, sim, grandes danos severos, tá? Não apenas físicos, mas psicológicos também, que é o pior, tá certo? O maltrato pode ocorrer uma única vez ou se tornar repetitivo. Pode variar de uma reação brusca, impensada, até uma ação planejada em contínuo e causar sofrimento físico ou psicológico à pessoa cuidada, com toda certeza, tá? Gente, existem muitos familiares que se aproveitam, sabe, dos idosos e tem um objetivo final para estar cuidando daquele idoso, que não é o objetivo de cuidar, e acaba causando grandes violências nesse idoso, e não é só físico, é psicológico também, tá bom? Os maus tratos tanto podem ser praticados pelo cuidador, por familiares, amigos, vizinhos, como um próprio profissional. Com certeza, a gente mesmo, sem nem perceber, a gente acaba causando uma violência mesmo, uma violência verbal com o próximo, sem nem perceber, muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui muito comum, às vezes passa muito na televisão, né? Dos familiares, eu até comentei agora há pouco tempo, né? Dos familiares conter os idosos. Gente, isso é violência, tá? De você conter um idoso dentro de um quarto, privar ele dos cuidados, não alimentar, sabe? Não higienizar, manter esse idoso num local onde não tem nada, nenhum tipo de higiene. Gente, isso é uma violência e isso é crime, viu? O idoso, ele tem todos os seus direitos. É tão importante que todo mundo soubesse de todos os direitos, né? Eu mandei para vocês o Estatuto do Idoso. Inclusive, eu pedi, né, para vocês darem uma olhadinha. Lembrando, dar uma olhadinha lá naquele post, se vocês conseguiram ver as aulas que eu mandei de manhã, todos os conteúdos que eu mandei, vocês deram uma olhada? Manda aí no chat que eu olho já já, viu? Então, vamos lá, pessoal. A violência contra o idoso, né? Como eu falei para vocês, vai muito mais do que a violência física. A violência física, ela realmente é aquele dano físico, né? É o maltrato, é o bater, né? Necessariamente na pessoa idosa. E existe também a violência psicológica. A violência psicológica, na verdade, vamos dizer assim, que ela é uma grande consequência de todas as outras violências que você causa no idoso. Gente, a violência psicológica, ela vai de um abandono mesmo, de dizer para o idoso que ele é inútil, que ele é um velho imprestável,
Isso causa grandes danos a esses idosos. E isso é considerado uma violência psicológica, sim, tá? Existe outro tipo de violência, que é a violência sexual. A violência sexual, pessoal, é uma coisa assim, no idoso, né? É uma coisa assim que eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo imaginar alguém que tenha uma consciência e pense que pode fazer algo com um idoso dessa forma, entendeu? É um abuso mesmo sexual com esses pacientes. Comentem aí se vocês sabem ou já presenciou algum desses casos, né? Algum tipo de violência dessas. E outro tipo é considerado violência contra o idoso é a violação de direitos, tá? O que é essa violação de direitos, pessoal? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já viram, sabe? Muito comum, acontece todo santo dia, que eu tenho certeza, que é um homem adulto, na sua fase adulta, muito bem de saúde, andando, respirando super bem, que ele tá na fila, né, do caixa, e ele simplesmente vai para a fila do preferencial e pula, né, e fura fila, né, vai para frente do idoso, fura a fila do idoso, né, e o idoso tá lá na fila preferencial dele, e o que esse homem tá fazendo? Ele tá violando os direitos do idoso. Gente, é direito do idoso ser preferencial, como é direito da gestante, do deficiente físico, do cadeirante. São os direitos deles, entendeu? Nós, como cidadãos saudáveis, a gente precisa respeitar isso, sabe? E outra coisa muito comum também, além disso, né, dessa fila, de furar fila do idoso, que isso acontece muito, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa também são aquelas faixas, né, de estacionamento. Que tem o idoso, que tem os cadeirantes, a gestante. Geralmente aquelas faixas de estacionamento, elas ficam mais perto das portas de entrada daquele local que a gente quer ir. E as demais vagas, né, para pessoas comuns, ficam um pouco mais distante, mas nada muito distante. E ainda tem pessoas que estacionam na vaga de idoso, na vaga de cadeirante, de deficiente físico. Isso é violação de direito, tá certo? Isso não pode acontecer, tá? Outra coisa comum demais também, que é considerado violência contra o idoso, né, é a negligência, é o abandono e a omissão, pessoal. A omissão é aquilo que se faz, né, e não é falado. A negligência é a falta do cuidado. É quando, por exemplo, uma família abandona mesmo um familiar idoso em algum local de internamento, alguma residência, algum abrigo, e simplesmente abandona, tá? Como abandono também é crime, e isso é considerado uma violência contra o idoso. E negligência, abandono e omissão causam uma grande violência psicológica. Olha o que é que está causando nessa pessoa, né? Tudo isso, além de você causar todos esses tipos de violência, você vai causar um dano severo psicológico nesse idoso. Aí vai acontecer tudo que a gente falou agora desde o início da aula. O que é que esse idoso vai ter? Vai ter uma mudança de comportamento por conta dessa violência psicológica. Aí essa mudança de comportamento, ele pode estar agitado, né? Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar irritado. Por quê, gente? Porque o abandono, a omissão, todos esses tipos de violência causam traumas, entendeu? Esse idoso pode se recusar a tomar a medicação, ele pode se recusar a se alimentar, tá? Então, olha o dano, olha essa bola de neve que vai virando. E isso é comum demais, viu, gente? Acontece diariamente esse tipo de coisa. E outro tipo de violência contra o idoso é o abuso financeiro. Pessoal, isso daí sem comentários, né? Que eu tenho certeza que vocês também já viram reportagens, assuntos assim, entrevistas passando na TV sobre isso, né? De familiares ou vizinhos, amigos, né? Que se prontificam a cuidar, né? Entre aspas, cuidar desse idoso, mas que na verdade o objetivo final não é cuidar. Porque a gente sabe que muitos idosos têm a sua aposentadoria numa determinada idade, né? Aquele dinheiro que o governo paga.
E eles querem se beneficiar simplesmente do dinheiro e acabam não cuidando do idoso, não prestando a assistência que ele precisa, tá? Querem apenas o idoso só pelo dinheiro, gente. Isso aí acontece muito em muitas famílias, entendeu? E isso também é considerado uma violência contra o idoso, viu? A gente pode denunciar, se a gente já vê uma situação dessa, tá certo? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat. Pronto, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Vocês falaram muitas coisas. Vou responder tudo, tá bom? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Até agora deu para entender tudo, pessoal? Liguem o microfone se vocês quiserem interagir agora, falar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, tá bom? Falem aí. Ó, a Raquel falou assim, o alto índice dessa violência se dá pela má compreensão do que é a velhice. Com toda certeza, viu? Perfeito. É verdade. Ela colocou, se as pessoas estudassem mais para compreender esse índice, diminuiria bastante. É verdade. É aquela coisa que eu falei para vocês. É aquela coisa que eu falei para vocês. Se a gente sempre tem que buscar se atualizar, entender o que a pessoa está passando, entender o que a pessoa está passando, saber qual a patologia que ela tem, qual dano aquilo pode causar, seria melhor. Seria melhor para prestar o cuidado com esse idoso, viu? A Samira colocou assim, ó, então acabar gritando com o idoso por estresse, falando alto, brigando com o idoso por ele ter feito algo que não devia. É um tipo de violência? Assim, você tá causando, você tá gritando, você tá sendo rude, você vai acabar magoando ele, vai acabar quebrando aquele vínculo que você tem com ele, tá? Eu sei que tem muitos momentos, pessoal, que a gente não consegue se conter, né? Existem situações. Mas caso algum dia isso venha acontecer, depois você chegue, se explique, peça desculpa, né? Não era que gritar que você queria gritar. Você apenas queria explicar que aquilo não podia acontecer. O diálogo é a base de tudo. Tá certo? Deu para entender, Samira? Jaqueline, você respondeu sim, foi porque eu perguntei se vocês tinham baixado todos os conteúdos, deu certo vocês baixar, vocês conseguiram ver tudo, né? Alguém fala só no áudio para me confirmar? Sim, professora, eu consegui ver e baixei. Pronto, ótimo, perfeito. A Luara disse que viu antes de começar a aula, muito bem. O Matheus colocou assim, tem alguma lei que obrigue os asilos a terem medicamentos? Gente, não existe mais asilo, tá? É abrigo, residências, tá bom? A terem medicamentos e materiais para emergências dentro da instituição, exemplo, um paciente, TC, algo do tipo? Assim, geralmente, os abrigos e as residências que abrigam esses idosos, né? Porque, assim, gente, existem as residências terapêuticas, que é onde são casas mesmo, casas comuns, que é custeada pela prefeitura, pelo governo, tá? Aqui em Fortaleza, vou falar algumas que eu conheço. Aqui em Fortaleza, elas são custeadas pela prefeitura, por doações, e nas residências terapêuticas se mantém pacientes com problemas mentais, tá bom? E existem muitos idosos, muitos, tá? E lá são técnicos de enfermagem que ficam cuidando desses idosos, tá bom? E tem um médico que vai lá, o médico do posto, ele vai lá,
atualiza as medicações desses pacientes e os técnicos realizam as medicações sobre a supervisão da enfermeira do posto ali pertinho dessa residência. Geralmente essa residência terapêutica fica perto de um posto de saúde. Eu conheço que tem uma aqui no Bom Jardim, não sei se vocês sabem aonde é, tá? Ela é muito conhecida e existe no Montese, se eu não me engano. E essas são as residências terapêuticas. Já os abrigos, onde tem outros tipos de idosos que realmente são idosos, que ficam, que às vezes eu acho que, se não me engano, pessoal, eles precisam, não sei se eles pagam para ficar lá, sabe? Eu não tô me recordando bem dessa informação, não vou passar essa informação para vocês porque eu não tenho certeza. Mas eles uma situação, um abrigo filantrópico, tá? Também recebe doações, eles geralmente são aposentados, eles também têm as medicações deles, assim, não vai médico lá, sabe? Tudo por eles, sabem? E também tem cuidadoras lá, tem cuidadoras mesmo, de individual, de cada um, que é aquela do Benfica, que eu falei para vocês. E lá é muito, muito interessante lá, muito legal. Eu tive a experiência de conhecer lá, conhecer muitos idosos. Se vocês tiverem mais na frente, né, no campo de estágio, a oportunidade de conhecer um pouquinho esse lado da gerontologia, é muito interessante, viu? Que é essa vida dos idosos, né, da terceira idade. A Francisca colocou assim, ó, até dentro dos ônibus, muitas pessoas ficam sentadas na preferencial e não levantam para o idoso. Na maior cara de pau, eu vendo um idoso em pé e o povo tudo novo sentado, né? Eu mando levantar. É isso mesmo, Francisca, a gente tem que fazer o que é correto. Muitas vezes o que é correto não é legal, não é agradável, mas a gente precisa fazer o que é correto, né? A Aline disse que viu uma vez na TV que o filho estuprou a mãe idosa. Um absurdo. Gente, isso de abuso sexual, eu não tenho muito, assim, entendimento, sabe? Isso não entra muito na minha cabeça. Você colocou, né? O idoso em si ganhou muito espaço na sociedade atualmente. Eu também acho, com certeza. Viu? Os direitos dos idosos, o estatuto do idoso, ele ganhou muito espaço sim. Você disse, né, que os decretos criados para assegurar a sua saúde e a sua autonomia. Eles têm muitos decretos, muitos estatutos, muitas coisas que estão resguardando os direitos deles. Justamente porque hoje em dia o índice de mortalidade diminui bastante, levando a criar leis para proteger, diferente de antigamente, né? O índice de vida, né, de vitalidade aumentou um pouco, mas infelizmente com a situação atual que a gente está passando, está reduzindo o índice de vida, né, dos idosos, está reduzindo entre 10 a 15%, pessoal, 10 a 15 anos. Eu colhi essa informação hoje, viu? Porque eu até vi uma vez que a faixa etária que o Covid está afetando é entre 20 a 50 anos das pessoas aqui do Ceará, né? Então, olha aí, gente, 50 anos não é nem considerado um idoso, ainda é um adulto, né? É uma pessoa, dependendo da sua vida, do seu estilo de vida, é uma pessoa jovem, tá? E olha como diminuiu, né? Meu pai tem 72 anos, Deus quiser, ele vai viver até os 100 anos. A Jaqueline disse assim, eu não tenho conhecimento de nenhum caso de abuso sexual em uma pessoa que eu conheça, mas eu já assisti casos. Para mim, o abuso sexual ao idoso é a mesma coisa que um abuso sexual à criança. Eu concordo muito com você. Eu não concordo com nenhuma dessas ações de abuso sexual, independente com quem seja, idoso, criança, mulher, adulto, homem, não concordo. A Maria colocou assim, professora, tem a questão também da preferencial do assento do idoso em transportes públicos, ninguém respeita. É aquela mesma história do estacionamento, da fila preferencial. Gente, isso é violação de direitos, tá? O Matheus pediu desculpa, não sei porquê.
Vocês estão pedindo desculpa por quê, meu povo? Estão rindo de quê? Pronto. Consegui responder tudo, né? Vamos só finalizar, tá? Aqui, a primeira parte, essa última parte. É o último slide. E o que é que a gente pode fazer, né? Diante de uma situação de maus tratos. Eu vou dizer para vocês o que é que vocês podem fazer e onde vocês podem buscar ajuda, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Só colocar aqui, que eu não coloquei no slide, porque tem na apostila que eu mandei para vocês, os locais que vocês podem pedir ajuda e tudo mais. Vamos lá, o que é que vocês podem fazer numa situação dessa, pessoal, de maus tratos, tá? Primeiro, você precisa ter consciência do que é os maus tratos, que os maus tratos existem e que tem um efeito muito negativo da pessoa que está sofrendo isso. Por que ter consciência? Porque tem gente, hoje em dia ainda, na situação que a gente vive, tem muitas pessoas que achar que chamar um idoso de velho, inútil, de relíquia, não é agressão, não é violência. Gente, é violência sim. Eu mostrei para vocês aqui que é violência. É uma violência psicológica, tá? E você precisa ter consciência disso. Você precisa entender e ter consciência do que são os maus tratos. Eu mostrei todos os tipos de violência aqui para vocês, tá? Vocês deem uma olhada na apostila, tem lá discriminando todos os tipos de violência direitinho, vocês leem, tá certo? Você precisa refletir diariamente se mesmo sem querer você realizou algum ato com alguém, tá? Algum ato de maus tratos com alguém e procure se desculpar com essa pessoa, pessoal. Eu sei que a rotina, né, ela é difícil, ela é puxada, é estressante, todo mundo tem o trabalho, tem a casa, tem os estudos, tem muita coisa e sobrecarrega mesmo. E às vezes a gente acaba maltratando, acaba respondendo a alguém, ou um marido, uma mãe, o pai, irmão, alguém acaba maltratando rudemente, agressivamente. Então, se você está praticando isso ou praticou isso, tem que se desculpar com aquela pessoa. Ou você, enquanto cuidador, em um momento de estresse, como até a colega aqui perguntou, né, se é violência gritar com o idoso, caso isso aconteça, porque assim, gente, nós não somos máquinas, né? Somos humanos, humanos erram, né? E erram todos. Desligou teu áudio aí. Desativou. Professora, está sem áudio. Tá tudo mudo. Pronto, agora dá para ouvir, né? Do nada que desativou o mudo. Eu acho que é o tempo, porque aqui foi, não foi, eu tô saindo, porque a internet tá horrível. Então a gente já está finalizando, viu? A gente vai acabar hoje só um pouquinho mais cedo. Normalmente a aula termina 9h30, né? Mas a gente vai terminar alguns minutinhos mais cedo, porque é um conteúdo mais light, um conteúdo mais tranquilo, tá bom? É mais para a gente apresentar esse primeiro momento da disciplina, tá ok? Vocês me escutaram até onde? Já tá mudo de novo.
Agora lascou. Tá dando mais não, professora. Mudo. Bota. Pronto, tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir agora. Vocês me ouviram até aonde? Agora lascou. Tá mudo de novo, mulher. Professora, começa a sua linha de raciocínio de novo, que a gente não vai saber responder essa pergunta, não, viu? Não, Pois a professora é. estava falando em questão de desculpar, se a pessoa foi grosseira, em questão de se desculpar, em consideração aqui ao comentário da Samira. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Gente, tá me ouvindo tá agora? dando. Eu acho que tem alguém colocando mudo, sabia, Agora pra mim? dá. Tá só indo e vindo o tempo todo. O negócio Pronto, vamos aí é finalizar. encerrar ali. É, porque não dá mais não. Porque uma hora a gente escuta a voz de outra hora, não. Pronto, vocês entenderam que a gente precisa refletir, né? E pedir desculpa a alguém que a gente realizou os maus tratos, tá bom? A gente precisa identificar as razões, por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento, aquela agressão, e identificar o porquê que foi realizado aqueles maus tratos e pedir ajuda, pessoal. É aquela coisa que eu falei no início, relacionamento com a família e a equipe de saúde, tá certo? E caso vocês tenham algum conhecimento que vocês presenciaram maus tratos a alguma pessoa, a pessoa que você está cuidando tem que denunciar, tá bom? É muito difícil, é uma situação muito delicada, mas a gente precisa buscar ajuda nesses momentos. Onde é que a gente geralmente pode realizar essa denúncia? A gente primeiramente comunica a família. Se for a família mesmo que estiver realizando esses maus tratos, a gente precisa buscar órgãos superiores, né? A gente pode buscar fazer essa denúncia no CRAS, né? Acho que todo mundo conhece o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tá? A gente pode ir no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Existe o Estatuto do Idoso. Se for uma idosa mulher, a gente pode realizar essa denúncia na Delegacia da Mulher, de referência da mulher. Se for um idoso comum, a gente vai na Delegacia de Polícia, tá bom? Esses são os canais que você realiza essa denúncia, gente, e precisa ser denunciado, precisa ser notificado, é um problema de saúde, tá? Violência contra o idoso. Aqui nas referências, onde eu coloquei todas as referências que também tem na apostila de vocês. E aqui, pessoal, eu coloquei, ó, 1º de outubro é o dia do idoso, tá? Pra gente finalizar, saber essa informaçãozinha. Muito obrigada pela atenção de vocês. Me falem aí algumas dúvidas. Deixa eu só responder o que é que já tem aqui no chat para a gente finalizar, tá bom? Se quiser liberar o microfone para falar alguma coisa agora, tudo bem, sem problemas, tá? Professora, Pode falar. tipo assim, para uma pessoa assim que é mais leiga no assunto em procurar ajuda assim em questão de denunciar, pode ligar para o 190, logo assim diretamente e fazer a denúncia? Pode e deve, tá certo? Com certeza, sem nenhum problema. Se eles não resolverem, eles com certeza vão falar para vocês um local adequado para você se dirigir, tá? A Jaqueline deu para entender? Sim. Pronto, a Jaqueline colocou assim: uma vez estava indo para o CAPS com meu filho, quando um idoso embarcou, tinha uma mulher com o filho sentada, ela não mudou o filho do local, né? E eu estava na cadeira de trás, então eu mandei meu filho levantar e dar lugar para a senhora. Eu fui explicar para o meu filho que era importante. Muito bem, isso é importante a gente começar a ensinar isso às crianças, né? Para elas terem essa educação sobre os direitos dos idosos. Isso é muito importante, muito bem, parabéns, viu, Jaqueline?
Pronto. Pronto, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Pronto, eu consegui sanar as dúvidas de todo mundo. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida para a gente finalizar esse primeiro momento? A gente vai se encontrar na próxima quarta-feira, tá? Com um novo conteúdo. Vocês têm acesso ao slide, ao tudo que eu mandei, tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar lá no chat, alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, tá? De como eu abordei o assunto. Gostaram? Me digam aí. Foi top. Sim. Foi top. Amei. Muito boa a aula. Amei a Foi aula. muito boa a aula. Eu adorei a aula. Top. Deu Vamos nem falar com o som. Zé do Cacau direto. Que bom que vocês gostaram. Adorei que vocês Ninguém sentiu super sono hoje. interagiram comigo, tá? Eu amei. Na próxima a gente vai interagir também, viu? Que bom que vocês gostaram. Fico super feliz. Ei, professora. Tá bom, gente. Eu vou parar aqui a gravação. Como? Tô dizendo, e olha que eu sou chata, viu? Oxe, Mas nem eu achei amei. chato. Não, mas às vezes às vezes eu sou chata. Vejo que não tá dando certo, eu sou chata, horrível. Ai, meu Deus. Pois então, ó, a gente vai se encontrar até próxima quarta, tá? Fiquem com Deus. Boa semana. Estudem. Eu vou finalizar aqui a gravação. Até a próxima, tá? Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, professora. Tchau. Eu vou finalizar aqui. É porque tá lento, gente. Meu computador tá muito lento. Professora, eu acho que só tá lento porque a senhora está compartilhando a tela. Aí se a senhora parar, eu acho que melhora. Eu vou fazer isso. Vou parar aqui de compartilhar. Ai, deu certo aqui, abriu. A chuva é boa, mas traz uns probleminhas, né, gente? Concordam? Sim. A Jaqueline disse assim, ó, ninguém sentiu sono hoje. A chuva vem, a primeira coisa que cai é a internet. Verdade. Pronto, eu consegui.